Bom dia, gente. Começou a gravação, né? Estamos apenas com 8 alunos em aula, já coloquei lá no grupo, né? Se solicitarem para entrar, vou liberar, mas já vamos iniciar. Assim, pessoal, a nossa última aula foi dia 30 de outubro, né? Hoje é 9 de novembro, em função da troca de horário. A gente teria uma aula na segunda passada, como era feriado, nós não tivemos, então estamos tendo agora. Quero lembrar vocês, gente, do nosso trabalho. Nosso trabalho de inglês se encerra amanhã, tá? 10/11, é o último dia para envio do trabalho. Eu não pretendo abrir novo prazo, até porque provavelmente essa seja a minha última semana de aula. Não sei se semana que vem eu vou estar aí dando aula, porque o neném tá chegando. Amanhã eu vou no médico, a gente vai decidir isso. Então, eu gostaria que vocês mandassem até amanhã, porque talvez na semana que vem já seja uma outra professora que vai ficar no meu lugar, então já vou deixar tudo certo para ela, tá? Até agora, eu só recebi um trabalho da turma de vocês, que a pessoa tá aqui, a Manuela. Somente a Manuela me mandou o trabalho, tá? O trabalho são algumas páginas do livro, eu vou reforçar agora para vocês quando eu iniciar a apresentação dos slides, está tudo ali, são páginas do livro que vocês têm que fazer, copiar uma página no caderno e me mandar a foto no WhatsApp até amanhã, tá? Bom, vou compartilhar aqui a minha tela, então, para nós conversarmos. Só deixa eu liberar o Arthur. Arthur e Nicolas entrando. Nicolas e Arthur. Bom, estão visualizando os slides, pessoal? Preciso só que me confirmem ali ou no chat. Sim, obrigada, Maria. Pessoal, o que a gente vem conversando nesse terceiro trimestre? A aula que vem, independente de ser comigo ou não, ela vai ser uma revisão, tá? Do que a gente viu. Mas basicamente eu já vou passar para vocês o que a gente trabalhou e aí na semana que vem a gente detalha os conteúdos, tá? Essas datas são erradas porque o nosso horário mudou, né? Então aqui ficou diferente, mas o que me interessa aqui é mostrar para vocês, tá? Trabalho do terceiro trimestre, pessoal. Unidade 13 e 4 do segundo caderno, tá? Então, unidade 13 e 4 do segundo caderno são algumas páginas que vocês vão fazer e vão me enviar. Que páginas são essas? Página 174 do segundo caderno e a página 175. A 174 vocês vão copiar no caderno de vocês, tá? A 174 vocês copiem lá todo o texto, vão copiar o texto no caderno, e a 175 vocês vão responder os exercícios que tem no livro. Pode responder no próprio livro e depois vai me mandar foto de tudo feito. Além dessas duas páginas, vocês vão realizar essas páginas que estão aqui. 164, 165, 169, 170, 177, 179 e 180. Depois de fazer todas essas atividades, todas as páginas, copiar o texto no caderno, aí sim, tira a foto para mim e me manda até amanhã, tá? 10/11 é a última data que eu coloquei aqui para entrega do trabalho, tá? Gente, até agora a gente trabalhou, a gente terminou lá o caderno 2, falando do present perfect, né? Falando sobre science, for, just, already, yet. A gente iniciou o caderno 3. O caderno 3 a gente trabalha com um report speech, ou seja, o discurso reportado, tá? Onde a gente viu que a gente trabalha com essas expressões para contar, né, que alguém nos falou ou nos pediu algo. Então, usamos o verbo tell no passado e o ask no passado para reproduzir com nossas palavras comandos e instruções ou pedidos que foram feitos, tá? Isso lá na revisão a gente retoma tudo de novo, a gente fez alguns exercícios, a gente conheceu os personal object pronouns,
porque quando eu estou reportando meu discurso, eu faço uso desses objetos, né? Para dizer que falaram a mim, falaram a eles, né? Então a gente usa os pronomes, esses objetos. A gente fez alguns exercícios, a gente continuou falando do report speech about invite, promise, ou seja, sobre convite, sobre promessas, né? Onde a gente retomou ali a parte dos objetos também. Conhecemos o past perfect, né? Porque até então nós tínhamos trabalhado com present perfect, né? E agora a gente viu o past perfect, que a diferença é um passado do passado, né? Então, são duas coisas que aconteceram no passado, mas uma aconteceu primeiro e depois a outra. Para esse tempo verbal, a gente usa o past perfect, né? A gente conversou sobre isso, a gente retoma tudo isso na semana que vem, na revisão. Isso tem na página 175 do livro de vocês. A gente fez alguns exercícios, né, para mostrar para vocês como é que funciona isso. Então, a gente tem aqui um exemplo. Nick forgot his key, he couldn't get in. O que aconteceu primeiro, né? Ele esqueceu as chaves ou ele não conseguiu entrar? Ele esqueceu as chaves primeiro para depois não ter conseguido entrar. Então, a gente fez esse exercício lá da página 177, que eu acho que foi aqui que acabamos, né? Podem me confirmar, por favor? Foi ali onde a gente finalizou, porque é onde eu tenho alguns exercícios, esses exercícios que eu deixei para vocês fazerem. Esses exercícios eram de tema, né? E aí, então, a gente continua hoje, já está conferido aqui, foi aí mesmo que a gente parou. A gente vai continuar, pessoal, na página 181, tá? Ainda do caderno 3, mas hoje a gente entra já no caderno 4 para finalizar o conteúdo, tá? A página 181 do livro de vocês, ela permanece falando sobre o report speech, tá? Só que a gente vem conversando sobre etapas, né, pessoal? Como a gente vai retratar o que alguém nos pediu, alguma instrução, algum comando, né? O que nos solicitaram. E agora, gente, eu vou falar do report speech usando as palavrinhas told e said, ou seja, a palavra de me contou, né, e me falou ali. Então, a gente tem, reportamos as frases afirmativas e negativas, né? Então, a gente tem frases afirmativas e negativas, usando a estrutura do told plus object or said that, mais a frase com o verbo no passado. Mas como assim, né? Como eu vou usar essa estrutura told, object, said, that, mais a frase no passado? Olhem o exemplo. Eu tenho uma frase na afirmativa. He said he didn't know her name. Ele me falou que não sabe o nome dela, tá? Então, he said he didn't know her name. E aí eu vou falar, então, que ele me contou. He told her, ele contou a ela, he didn't know her name. Então, ele contou que não sabia o nome dela. Ou ele falou a ela que não sabia o nome dela. Esse that, pessoal, ele está entre parênteses, porque no report speech é opcional eu usar o that ou não. A gente remete ao that aquilo. Então, ele contou que ele não sabia o nome dela. Ou ele falou a ela que não sabia o nome dela. Então, esse that seria que. Então, ele é opcional, tá? Ele não precisa necessariamente ser usado, tá? E outra estrutura, pessoal, e a última estrutura que a gente vai ver do report speech, é quando a gente tem uma pergunta para contar que foi feito a gente. Digamos que alguém chega e faz uma pergunta para vocês. Do you like love histories? Você gosta de histórias? Você ama histórias? Aí eu vou usar aquela sentença if, que a gente aprendeu lá no segundo trimestre a respeito das condicionais, para contar que a pessoa me perguntou. Por que eu vou usar esse if? Porque é o se, né? Então, ela me perguntou se eu gosto de algo, né? Então, a frase reportada fica da seguinte maneira. He asked me if I liked love histories.
seja, ela me perguntou se eu amo histórias, tá? E aqui é outro exemplo. Where do you want to go? Onde você quer ir, né? Where do you want to go? He asked me, ele perguntou a mim, where I wanted to go. Ou seja, pessoal, eu usei, então, aqui a estrutura do if, tá? Ou usei um pronome interrogativo para me falar, tá? Então, são as duas opções que a gente tem para reportar perguntas, tá? Aqui vocês têm a estrutura. Reportamos perguntas em inglês usando asked plus if ou um pronome interrogativo, que foi no caso do segundo exemplo que eu dei para vocês. No primeiro, eu usei o asked mais o if. No segundo, asked mais o pronome interrogativo, tá? Não devemos usar os auxiliares e a frase reportada, então, ela passa do presente para o futuro, para o passado, né? Então, love veio aqui, like veio liked, want, wanted, tá? Então, eu trouxe os verbos principais para o passado, tá? A gente vai fazer uns exercícios agora sobre isso, que juntos, né? Que aí vai ser melhor para vocês entenderem. Página 185, exercise number 2, ok? Complete the sentence when you report speech with the correct word. Ou seja, vocês têm que completar a frase reportando o que está ali. Então, lembra que a gente acabou de ver? Frase afirmativa, ó. Tell, I go to the cinema sometimes. Frase afirmativa, eu vou usar o told, mais o object, or said, that, com a frase com o verbo no passado, né? Então, vamos ver como é que ficaria essa frase aqui. Deixa eu diminuir a tela para vocês. Vou botar uma caixinha de texto. Vamos lá. Letter A. Então, tell, a frase afirmativa é I go to the cinema sometimes. Então, agora eu tenho que falar que o Theo me falou que ele vai no cinema de vez em quando, né? Então, Theo, nós já temos ali, né? O que ele me falou? Said. E aí, ali já tem o that, tá? Poderia não ter. Nessa opção já tem. That he, o verbo é o verbo go, né? Se o verbo go está no presente, eu vou levar ele para o passado. Porque já dizia aqui a minha estrutura que eu uso a frase afirmativa, reportando com told ou said, e o verbo no passado. Então, Theo said that he went, porque go é um verbo irregular, to the cinema sometimes. Aí você já tem o resto da frase, tá? Pessoal, como é que vai aparecer isso na prova de vocês? Exatamente assim, tá? Só que em vez de completar, vocês vão ter as alternativas. Então, vai ter ali, marque a alternativa que tem a frase abaixo reportada da maneira correta. E aí, vocês vão olhar ali uma frase afirmativa, pode ser reportada, vocês vão ter 5 opções para marcar, né? Assim como nos outros, o que você tem que cuidar? Aqui estamos falando de frases afirmativas. Os outros, no report speech, a gente falou sobre instruções, né? Sobre pedidos, tá? Então, vocês têm que cuidar isso. Se é afirmativa, se é instrução ou se é pergunta, que foi o que a gente viu também, tá? Que é o que a gente acabou de ver. Vamos na letter B. Letter B. Pamela falou o seguinte: I never traveled to the beach. Ela nunca viajou para a praia. Então, aqui já temos Pamela said that, tá? Apesar do that não ser obrigatório, sempre que fazemos uma report speech, a gente utiliza o that, tá? Então, ele não é obrigatório, mas o pessoal, né, de regra usa. Então, Pamela said that, aí eu tenho que falar que ela, né? Pamela said that she had never. Por que had never? Porque a frase já está dizendo que ela nunca foi, né? I never travel. E aí aqui a gente usou o past perfect, que é o had, que é o auxiliar ali. Então ela tem ali o never para mostrar que ela nunca. Então eu vou trazer o had never. Aí o que? Viajou, né? Had never. She
had never. E aí eu tenho o verbo travel. O verbo travel no passado, a gente vai trazer ou com 2 L's, traveled, ou com um L só e ed. Por quê? Porque o inglês britânico, ele assume o travel com 2 L's, o americano com um só. Então, tanto faz ser colocado com ou com 2, tá? Pamela said that she had never traveled to the beach. Ou seja, ela nunca foi para a praia, tá? Vamos ver, 8h25. Dá tempo de nós fazermos mais um aqui. Vamos lá. Letter C. Letter C, my friends need help, said Ellen. Ou seja, a Ellen falou que os amigos precisam de ajuda. Como é que eu vou reportar isso? Já temos ali, ó. Ellen said that, ou seja, a Ellen disse que os amigos dela precisam de ajuda, né? Então, said that her, deixa eu copiar toda a frase. Ellen said that her friends, porque her, porque são os amigos dela. Eu estou usando esse her dos objects, dos pronomes objetos que a gente viu lá no início. Então, Ellen said that her friends, e aí eu tenho que trazer esse need para needed, porque é o passado, né? Então, needed help, ok? E então, temos só a última, né? Acho que vamos fazer rapidinho. These aren't our books, the students told the teacher. Então, esses não são os nossos livros, disse o estudante, né, o aluno, para a professora. Então, the students told, falaram, né? Vamos copiar toda a frase. The students told the teacher, falaram a professora. That told, e agora por que passou para told? Porque eu estou reportando. This, ele é o plural para perto. Só que no momento que eu reporto, eu já estou falando que aquele, né? The students told the teacher that told. E aí, então, eu tenho o verbo to be, né? Porque aren't our books. Não eram nossos livros. Então, esse aren't, ele se transforma em weren't, ok? Para trazer o verbo to be para o passado. Weren't their books. Hey, guys. Como é que está? Tudo tranquilo? Podemos seguir, então? Pessoal? Sim? Bom, acho que essa parte de frases afirmativas ela é bem fácil, porque o que eu tenho que pensar? Utilizar o said ou told, né? Para me contou, me falou, e trazer o verbo para o passado. E é isso que vocês têm ali no exercício 3 na mesma página. Sarah is reporting a conversation she had with Peter. Complete it with the verbs in the correct tense. Ou seja, você tem uma frase aqui, um textinho reportado, né? Que a Sarah está contando para o Peter. Eu vou fazer as duas primeiras para vocês verem. Então, a gente trabalha com o quê? Com os verbos no passado. E isso a gente já viu, né, gente? Vimos bastante, por sinal. Trabalhamos com o passado no ano passado, trabalhamos desse ano. Present Perfect, a gente revisou os verbos no passado e também os verbos no past participle, né? Então, acho que tá bem tranquilo. Pessoal, só iniciando para vocês verem como é que vocês têm que fazer aqui, ó. Peter asked me, olha, ela está reportando uma pergunta. Por que ela está? Como é que eu sei? Porque primeiro ela utilizou o verbo asked no passado, porque Peter perguntou a ela. Peter asked me if I, esse if I, porque eu estou reportando a pergunta. Então, Peter perguntou a ela se eu, né? E aí eu tenho que trazer o verbo para o passado. Como é que é play no passado? Played a musician instrument. Então, ele perguntou se ela tocava algum instrumento musical. Aí, o que ela fez? Ela respondeu a ele. I told him, eu contei a ele.
eu não sei tocar, né? Na verdade, desculpa, que ela sabia tocar. O verbo can, ali o verbo modal can, para dizer que sabia. Só que eu tenho que trazer ele para o passado. O passado do can, o could, tá? Então, Peter asked me if I played a musical instrument. I told him I could play the guitar. Ela contou a ele que conseguia tocar violão, tá? Terceira lacuna, he then, depois, então, ele convidou ela para juntar-se à banda. Então, invited, né? Invited, no passado. I said, ela falou o quê? Not be. Ela falou que ela não podia. Aí, wasn't, né? O passado do be para singular, wasn't. Para plural, were, tá? I said I wasn't sure, ou seja, ela não tinha certeza. I asked him when they, né? Então ela perguntou aqui a ele, também trazendo o verbo para o passado. Wizard. He told me they, aí eu tenho que trazer o meet para o passado. E assim por diante, tá, gente? Aí você só termine aqui também, só falta um verbo aqui. Saturday afternoon at Linda's place, he asked me to come, tá? Trazendo para o passado. And see, I agree, ok? Então ela foi, ele convidou ela para participar da banda e ela aceitou, tá, gente? Aqui é a resposta do exercício 3. Tá? Então, o que a gente viu até agora? Se precisarem que eu mande foto dessas respostas, vocês me avisem, tá? Que aí eu tiro foto do slide e mando. O que a gente trabalhou até agora no report speech nesse momento, tá? A gente viu ali, we report statements use the verb say and tell in the past. Ou seja, para reportar as frases, a gente usa o verbo say e tell no passado, que se transformam, então, em said e told. Mais o verbo no passado, plus past tense. After said, we usually use that. Ou seja, se eu for usar o said, eu geralmente vou usar o that junto, tá? After told, we have to a person or a personal object. E se eu usar o told, eu tenho que cuidar para usar ou um pronome pessoal ou um objeto, um pronome objeto, tá? Que foi o que a gente viu até agora. Peter doesn't live in London, his parents said. Aí, então, aqui a gente tem a frase reportada da mesma maneira, entre aspas, tá? Perfeito. Agora, um discurso reportado, Peter's parents said that he didn't live in London. Ou seja, os pais do Peter disseram que ele não mora em Londres, tá? Ou Peter parents told us, aí então, como eu usei o told, eu usei um pronome objeto, us, ele contou a nós, that he didn't live in London, ok? We report questions e use the verb ask. E aí, então, quando a gente vai reportar perguntas, nós usamos o ask no passado. Asked mais o if, tá? Or the question word plus the affirmative form of the verb in the past, tá? Ou então, a frase afirmativa, a gente vai trazer também o verbo para o passado. Ou seja, where are you going? Are you going home? Cindy asked me. Ou seja, onde é que você está indo? Você está indo para casa? Cindy perguntou a mim, né? E aí, como é que eu vou reportar isso? Cindy asked me where I was going. Ou seja, a Cindy perguntou a mim onde eu estava indo, né? Então, eu usei um pronome aqui interrogativo. Ou então, vou reportar usando o if. Cindy asked me if I was going home. Ela perguntou se eu estava indo para casa, tá? Tranquilo, pessoal. Agora a gente pode dar um pulão lá no livro 4 para encerrar o conteúdo desse nosso terceiro trimestre. É um pulinho bem tranquilo lá no livro 4, que eu quero encerrar o conteúdo com vocês, porque, como eu falei, não sei se segunda que vem eu vou estar dando aula aqui com vocês, né? Vamos lá.
Livro 4, pessoal. Peguem aí o livro de vocês. Livro 4. Página 175 do livro 4. Página 175, pessoal, a gente vai entrar com um conteúdo que é bem tranquilo, tá? Que são os verbos modais também, mas que a gente utiliza de duas maneiras diferentes, que foi o que tem lá no conteúdo de vocês, se vocês forem olhar o conteúdo avaliativo desse terceiro trimestre, tá? Página 175, eu tenho o uso do should, tá? E aí a gente vai ler aqui, ó. Martha's uncle said. Então, o tio da Marta disse. You should eat. You should prepare a meal for yourself. Você deveria comer. Você deveria preparar você mesma a sua refeição, né? Você deveria preparar a sua refeição. Ou seja, pessoal, a gente usa esse should mais o verbo no infinitivo quando nós queremos dar um conselho a alguém, tá? Queremos passar um conselho para alguém. Se essa pessoa vai seguir o conselho ou não, eu já não sei dizer, mas eu estou fazendo a minha parte de aconselhar, né? A gente tem aquela velha frase, se conselho fosse bom não se dava, mas a gente dá, né? A gente sempre está metendo pitaco na conversa dos outros. Então, em inglês, para a gente dar um conselho a alguém, a gente usa o should, tá? Ou seja, fazemos uma sugestão. Temos ali embaixo, you should eat vegetables and fruit. You shouldn't eat junk food. Ou seja, you should, esse primeiro que está aqui em negrito, mais o verbo no infinitivo, lembrando que sem o to, né? Porque quando a gente vai trazer o verbo para o infinitivo no inglês, a gente fala to play, to eat, to drink, né? A gente não usa o to nesse momento. Então, you should eat vegetables and fruit. Você deveria comer vegetais e frutas. Aí eu tenho you shouldn't eat junk food. Você não deveria comer comida de porcaria, fast food, né? A gente chama aí de comida lixo, né? Mas, enfim, o que a gente tem que saber aqui? Que essa expressão should, a gente utiliza para quê? Para dar conselhos. E aí vocês têm aí embaixo algumas situações onde vocês têm que relacionar com os probleminhas aí, tá? Então, eu queria que vocês tentassem fazer, deixa eu ver o horário, rapidinho. Só relacionar. Relacione ali, ó. I have a terrible earache. Ela está com uma terrível dor de ouvido. O que eu vou aconselhar ela? You shouldn't swim, né? Se eu estou com dor de ouvido, você não deveria nadar, né? I have, eu não consigo marcar, pessoal, porque senão vai demorar muito. Bom, acho que eu não consigo fazer um tracinho aqui. Não, vamos assim mesmo, tá? Então, eu vou falando, vocês vão acompanhando aí. Deixa eu apresentar o slide atual aqui. Então, I have a headache. Ela está com dor de cabeça, né? Se ela está com dor de cabeça, o que ela deveria fazer? You should take an aspirin. Ela deveria tomar uma aspirina, né? My stomach aches. Meu estômago dói, né? Então, ali, se o estômago dela dói, o que ela deveria fazer? You shouldn't eat heavy food. Você não deveria comer comida pesada, né? Aqui. I can't stop coughing. Eu não consigo parar de tossir. You should take some cough drops. Você deveria, então, comer algumas balinhas de tosse, né? Aquelas balinhas para tosse. I think I have a cold. Eu penso que eu estou gripado, né? Se eu estou gripado, o que eu deveria fazer? You should stay in bed. Você deveria ficar na cama. My knee hurts. Se seus joelhos doem, you shouldn't run. Você não deveria correr. I have a fever. I have a fever. You should drink a lot of water. Se você está com febre, você deveria tomar bastante água, tá? Na verdade, isso aqui foi só para nos mostrar que
O should eu vou utilizar para conselhos. Mas eu tenho um outro verbo modal, pessoal, que vocês encontram lá na página 182 do livro 4, que é o must, né? E aí, o que eu faço com esse must? A gente tem um exemplo aí, ó. Now, look the signs connect them to the real meaning. Ou seja, agora vocês têm esses alertas, né? Esses signos ali, conecte eles aos seus significados, essas placas aos seus significados. Então, quando a gente tem essa plaquinha aqui de pare, o que eu vou dizer? A pessoa deve parar, né? You must stop. Então, essa plaquinha aqui, eu conecto ao you must stop. Temos uns pezinhos ali para mostrar que é proibido, né? O que é proibido? You mustn't wear shoes. Então, posso conectar aqui. É proibido usar sapatos, né? Aqui temos uma pessoa correndo, né? Também temos uma plaquinha ali dizendo que é proibido. Então, o que a gente vai colocar aqui? You mustn't run. Você não deve correr. O telefone aqui com a plaquinha de proibido. Se é proibido, you mustn't use cell phones. Você não pode usar celulares. Aqui temos uma pessoa jogando lixo no chão, né? Tirando lixo. You mustn't litter. Você não pode, né, jogar lixo. E aqui esta plaquinha de atenção. You must pay attention. Você deve ter atenção. Gente, qual a diferença entre o should que eu falei agora e esse must que eu mostrei para vocês? Alguém se arrisca ali a colocar no chat? Qual a diferença? Qual a diferença entre o should, que eu mostrei para vocês, e o must? Agora, só a gente fazendo esses exercícios. Alguém? Ninguém, pessoal? Tô nem pedindo para falar, podem escrever aí, não? Não. Gente, o should, eu falei agora há pouco, que é esse aqui, a gente utiliza para dar conselhos, né? Conselho já tem aquela coisa, se fosse bom, não se dava, né? Então, não necessariamente a pessoa vai seguir ou não. Já o must, pessoal, ele é totalmente diferente, porque ele nos denota obrigação, tá? E aqui vocês têm, complete this definition with must or mustn't, né? Então, we use must for obligations, tá? And we use mustn't for prohibitions. Ou seja, a gente usa must for obligations and use mustn't for prohibitions. Temos aqui a estrutura. Usamos must mais o infinitivo para indicar obrigação. Usamos o must mais not para proibição, tá? Na forma interrogativa, a gente move o must para o início da frase, assim como a maioria dos verbos, né, no inglês, que a gente traz o auxiliar para frente. Nesse caso, a gente traz um verbo modal para frente, né? Então, you must go there. It's really important. Você deve ir lá, é muito importante. You mustn't go there. It's dangerous. Você não deve ir lá, é perigoso. Aí agora a pergunta, must you go? I wish you could stay a little longer, ok? Então, aqui, pessoal, a gente tem essa como a última atividade que fica para vocês fazerem em casa, tá? De tema. A página 182, tá? Para que vocês possam fazer. E aí, na próxima aula, a gente faz a correção, a gente faz mais uma revisão, não sei se você é comigo ou não, mas aí vocês já vão estar com outra professora, provavelmente, se não for comigo, tá? Vou parar aqui a apresentação. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Deixa eu ver se não entrou mais ninguém aqui, porque senão eu não marquei. Alicia, Ana Júlia. Vou interromper a gravação. Dúvidas, gente? Não?